O Ministério da Cultura apresenta Mostra Arte.on. Hoje conversando com Maria Monteiro, proponente do projeto Travessias. A Mostra Arte.on é viabilizada por meio de Lei de Incentivo à Cultura. Tem como instituição beneficiada o Hospital Pequeno Príncipe. O patrocínio é da ADAME, Grupo Incopostes, Cia Petro, Itambé, Agrosul Catarinense, Viamac e Dicomp. A realização é da Benest Produções Culturais, Ministério da Cultura e Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Eu sou a Betina, uma das produtoras do festival, e seja muito bem-vinda aqui, Maria. É um prazer falar com você. Prazer, Betina. Agradeço a curadoria, a produção da Mostra On e essa oportunidade de falar um pouco, né, sobre o trabalho, sobre videoarte, videodança, travessias, e vamos aí. Isso aí, então essa conversa, Maria, é para a gente conhecer, né, um pouco você, um pouco os artistas e um pouco os vídeos que foram selecionados. Então acho que você pode começar falando de você, da sua trajetória, o que você tem feito, quais as suas motivações artísticas. Então, a minha formação e experiência artística, eu faço muito a dança, teatro, a performance. A videodança como campo de pesquisa, de atuação, né, de interesse de produções, solo e coletivo, em grupo, surge em 2012 com meu TCC e pela graduação em dança na Unespar, na Universidade Estadual do Paraná, e a gente tinha um curso de extensão, laboratório de videodança, e também uma disciplina que passava por conteúdos de videodança, o Senhor Wozniak, que foi minha orientadora, e eu fiquei muito instigada no trabalho pelas referências, na época muito na Bausch, de Piet, trabalhos até mais que a gente tinha mais referência norte-americana e europeia, né, de companhias e trabalhos. E durante esse tempo, de 2012 até aqui, muito mais tenho me ligado a grupos, artistas, pesquisadoras da América Latina. A gente tem um campo muito perto, de festivais, de pesquisa em videodança, em coreocinema na América Latina. Mas ali em 2012, a gente, por esse curso de extensão em videodança, a gente podia contar com um grupo que vinha de cinema, das artes visuais, da dança, do teatro. E eu já estava envolvida com coletivos de teatro, de dança, e aí nisso eu pude entender mais como tem uma concepção final, uma direção, e performar para uma videodança, contando com uma equipe que desse laboratório eu chamei, foram meus parceiros, colaboradores. Então tinha direção fotográfica, Fernando Figueiredo, enfim, outras pessoas que foram participando, videomaker, edição, e aí essa minha primeira videodança, né, que eu produzi dessa maneira, né, com esse grupo, e aí com o Desatino eu comecei a enviar para festivais de videodança esse trabalho, e entender que tinha festivais no Equador, Uruguai, que a obra estava sendo selecionada e que era uma forma também de estar em outros lugares com trabalhos que eu não poderia presencialmente estar. E aí depois eu vim para São Paulo em 2013 e continuei, mesmo em grupos de coletivo de teatro, de dança, com trabalhos aqui, fazendo cursos e formações, residências, com videodança ou em relação com corpo, luz e tecnologia, enfim, se envolvesse essa relação do corpo em movimento, imagem em movimento, de criações, né, com essas características. E em 2018, que eu fui selecionada para uma residência internacional, que é Híbridos Expandidos, para uma residência no México, em Oaxaca. E então, assim, eu fiz uma vaquinha de viagem, porque lá eu tinha onde ficar, era residência, né, um espaço, e mais todo o processo que era do Fomento Nacional lá do México. E lá eu me compreendi assim, muito como pesquisa, mas que eu tinha uma comunidade de videodança acontecendo há mais de 15 anos, pelo menos o Festival Recife na época estava na 10ª edição, e com muitas pessoas muito interessadas, instigadas, né, nesse campo, e muito afetivas também, então pessoas que eu coloquei em relação à criação, à arte, mas também em parcerias que eu sigo até hoje, né, que são amigos, amigas, amigos, e então isso também fortalece muito, né, a gente entender como, nesse caso, se chama tribu, e são várias tribos, e acho que voltar do México para São Paulo
eu voltei com muita vontade de formar, né, parcerias aqui, fazer acontecer. Bom, nesse tempo, continuando com alguns trabalhos, ainda mais em duetos, nada assim, não tinha um grupo. Veio a pandemia e nesse período muitas produções audiovisuais, né, acontecendo. Primeiro o baque da pandemia, né, e que segue ainda repercutindo, né, a gente é um pós muito recente ainda, essa sensação pandêmica de isolamento e do mundo, da condição que a gente está, né, então, com as angústias e questões e crises, né, ambientais, sociais, políticas. Então, nesse período de isolamento, em 2020, a gente começou a entrar muito em contato entre os criadores, pessoas que estavam já, né, fazendo produções de videodança. E aí, cursos que surgiram, seminário Videodança, que era o Seminário Videodançaba. O Videodançaba é o festival de Buenos Aires de videodança, é o festival mais antigo de videodança da América Latina. E nesse seminário, quem estava orientando era a Suzana Temperley, Sidney Sperling, pioneira da videodança da América Latina, Sidney Sperling, Suzana Temperley também, crítica, pesquisadora. Então, foi assim, com grupos participantes também na América Latina, então a gente estava trocando entre o portunhol e as experiências da casa, dos isolamentos, enfim, das angústias, das tentações, o que a gente vai fazer, né, nesse espaço, que cada um pode criar e desenvolver. E aí, com exercícios muito práticos, a gente tinha um exercício final nesse seminário, que era um plano sequência de 1 minuto. O plano sequência é um plano que ele é sem corte, né, é uma tomada só. E durante esse curso, eu tive um sonho, e eu trabalho muito nessa dimensão também onírica, de levar muito a sério o sonho, como respostas, perguntas, questões, e que não são tão elaboradas na fala. E aí, esse sonho, eu estava imersa no apartamento que eu morava, ele estava inundado em água, mas eu mergulhava, era uma espécie de aquário, e uma exposição, e recebia pessoas. E aí eu tinha esse exercício para fazer e estava muito com essa experiência do corpo e com essa questão das águas, esses fluidos, fluxos, né, internos, esse transbordar e como que eu poderia então trazer para uma camada, para as telas, essa sensação e esse corpo que também transborda, que se expande, que de repente ele se parte. E aí foi a oportunidade de elaborar, de mudar os espaços da casa, de olhar para casa com os smartphones, que tinham smartphones que eu não usava, o monitor da TV, o notebook, e colocando o meu corpo também para jogar. Então, acho que é muito... Travessias, ele começa como esse jogo de composição, entre corpo e tela, só que foi o início de 2020, esse primeiro de 1 minuto. E aí eu enviei para alguns festivais e ele foi aprovado e circulou. E ainda estava querendo continuar nessa pesquisa, então veio o segundo seminário de dançado, eu continuei fazendo. E é muito importante falar desse acontecimento de seminário, se fosse um curso, porque tem um sentimento muito de solidão, né, nesse trabalho, e tem outros também que eu vou desenvolver mais nesse viés, mas que a gente estava podendo compartilhar, ter o feedback, ter escuta. Então, essa interlocução é muito importante e também circular com isso, com o trabalho, né? Porque, afinal de contas, é um pouco disso, é um pouco de como estamos elaborando o momento e a forma de criar, de dar vazão, né, a isso, assim. E aí foi onde eu pensei mais numa ideia instalativa de telas e onde eu seria um corpo-câmera em movimento entre essas telas, né? Que aí eu já manuseava, era mais uma outra visualidade, mas para eu entrar nesse corpo-câmera, com esses fragmentos, corpos-tela. E aí, ao final de 2020, teve uma seleção para o diplomado internacional em coreocinema do Festival Rit Sirva, que foi o mesmo que eu fiz a residência em 2018. O grupo, parte das pessoas proponentes que estavam ali, outras pessoas novas também, e participantes da América Latina, artistas, estudantes.
E nisso, como a gente desenvolvia várias temáticas, né, tinha, enfim, etapas dentro do diplomado, de temas, questionamentos, mas ao final a gente desenvolvia um trabalho final e eu aproveitei também, já que eu tinha esse espaço e pessoas a compartilhar, para fazer o Travessias 3, que aí seria mais já a relação eu dentro e fora da tela, e o elemento água segue nessa sensação do dentro e do fora, né? Que eu, de alguma forma, preciso me refrescar, tipo, como busca de novos horizontes, né? Então, horizonte de oceano, mas também o que em mim estava explotando, explodindo, né? Então, foi um trabalho que foi realizado, assim, processual, muito experimental, esse também, esse universo do caseiro, né? Que a gente tem aqui perto, muito próximo, e com sonoridades também, né? Não tinha, até hoje não é um trabalho que eu faço de edição de som, mas para trabalhos mais recentes eu já pude aprimorar um pouco. No momento ele não estava realmente assim, baixando sons do Download Music e captando alguns sons da minha inspiração, de voz. Então, não teve uma pretensão, era mais uma forma de me expressar naquele momento, era um grito do momento, mas que no decorrer e ao juntar essas travessias, foi um trabalho que eu pude, eu fui sentindo a dimensão e até para depois, agora, recente a pandemia, mas de ser selecionado para a Bienal Sesc Dança, para a Mostra Online, para festivais internacionais, que até então e tinha, geralmente mais na América Latina, eu tinha participado, assim, na Bulgária, Estados Unidos, enfim, teve uma circulação diferente e também em certos que seriam, né, as disciplinas, setores, mas que eu entendo muito como o trabalho ele fala, ele está no campo, aí para mim videodança expandida, então também uma exposição de artes, de artes visuais, no caso da MAGE, Mostra de Arte da Juventude, eu fiz uma proposta de videoinstalação dele com 3 monitores LCD, isso foi em 2021, Sesc Ribeirão Preto, Mostra de Arte da Juventude, já tem mais de 30 anos de edição, e monitores de 15 polegadas, uma ao lado da outra, assim, na horizontal, onde rodava trechos da travessia em looping. E aí depois, para o ano de 2022, também esteve no Sesc Consolação, né, edição com mais de também 40 obras de artistas do Brasil, né, que são artistas jovens entre 18 e 30 anos. Na época eu estava na 30, fazendo 31, mas eu entrei com esse trabalho. E aí também foi olhar para esse trabalho nessa curadoria, né, nessa conjuntura outra. Como estamos aqui em 2025, Mostra com outros videoartes, com tantas outras pessoas, né, de linguagem, de percepção tão interessantes. Então, para mim é muito, muito, muito bacana ver que segue, sabe? Travessia segue atravessando. Sim, que legal. Sim, que legal, né? Depois de Travessias, isso eu tive muito em funcionamento de aprofundamento de pesquisa, de videodança, e aí eu vou pesquisar as pioneiras mulheres na América Latina, Paula Vaz no México, na Lívia Cordeiro no Brasil, Silvina Sperling na Argentina, e eu trago obras, né, faço análise de metodologia de criação em relação a essas obras, mas assim, aí para mim me abriu, assim, eu acho que Travessias foi o trabalho que aí eu pude me entender que, sim, desde 2012 eu estou lidando com isso, com essa relação do vídeo, mas assim, agora firma mais, né? E aí eu tenho diferentes vertentes de pesquisa, e isso vai depender de cada grupo que eu estou, tem pesquisa solo, tem pesquisa em grupo, latino-americano, no Brasil, e também a idealização e a produção junta, coletivo de Ouro Preto, foi o meu mestrado na Universidade Federal de Ouro Preto, o UFOP, programa de pós-graduação de artes cênicas, e a gente, entre pesquisadores, artistas e com artistas locais, produziu a Mostra Rasgo, a Mostra Latino-Americana de Videodança, teve a primeira edição em 2022, e em 2023 a gente fez a segunda, o Festival de Inverno de Ouro Preto. Então, também fez passos de fazer, de expandir, né, desde aqui do Brasil, mas de continuar com esses vínculos, né, vínculos artísticos que vão fortalecendo e vão
possibilitando que a gente crie outros poéticos, outros sentidos, né, dentro de contextos às vezes tão difíceis, né, de perspectivar. Às vezes não, bem difíceis, mas que tem essa força também de resistência, que pode ser muito subjetiva, né? Tipo, eu crio porque é minha forma de elaborar, de fazer, mas que tem um viés também político nesse sentido, de somando e trocando, e a gente encontrando outros espaços, e criando outros espaços, né? Que legal, que legal. Legal saber da sua vida, assim, que você está super envolvida, Maria, em todas essas coisas do videodança, e tem muitos estudos, muitas pesquisas, né? Muito bom, e a gente vê isso no teu vídeo, a gente vê esse cuidado com os detalhes, com todas as câmeras ali, com todas as telas. Legal que você já exibiu isso de outras formas também na exposição, né? Bem interessante a gente saber disso. Então, Maria, a gente já está chegando no final da conversa, né? Muito bom saber todas essas informações do vídeo. A gente vê o vídeo agora com outro olhar também. E lembrar que esse vídeo que a gente está falando aqui do trabalho da Maria vai ser exibido amanhã, a partir das 7h30, no canal da Bennett Produções Culturais. E as exibições estão acontecendo terça, quinta e sexta dessa semana e ficam lá salvas para quem quiser assistir em outros momentos, com os vídeos que já foram exibidos na semana passada e semana retrasada. E no domingo a gente tem a exibição de parte do acervo da mostra com acessibilidade, tradução de libras e audiodescrição. E essas conversas aqui a gente está fazendo nas segundas, quartas e sextas e ficam salvas aqui no nosso Instagram e também no canal do YouTube para a gente acompanhar quando quiser. Então é isso, muito obrigada, Maria, por todas as informações, por essa conversa, foi ótimo te rever depois de tantos anos. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, só agradecer. Eu acho que falar da trajetória já tem a ver, né, com o trabalho. Enfim, colocar também disponível e compartilhando. Tem algumas pessoas que estão participando da mostra, autores, autoras, artistas. É muito legal ver que eu, né, já assisti de outros trabalhos. Então, a gente, justamente, aí a rede online mostram. Sim. Para isso mesmo, né? Para a gente, enfim, se contactar e estamos aí, assim, né? Te agradecer e desejar um bom dia, boa semana. Para você também, sucesso aí nas suas pesquisas e em seu futuro aí. Beijinho, tchau, tchau.